Não tem como a gente falar de comprometimento sem falar na aliança que Deus fez com Abraão. Deus veio a Abraão e disse para ele: sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ali houve um comprometimento de Deus com Abraão e de Abraão com Deus. Já vou explicar. Veja só que o Abraão já era um homem de idade, era um homem que já tinha construído a sua vida, tudo naquela cidade. Ali estavam seus parentes, seus amigos, sua empresa, seu ganho de vida, tudo estava organizado naquela cidade. Aí Deus vem e diz para ele: ó, larga tudo que eu vou te mostrar uma outra terra, um lugar novo que eu te mostrarei. Então começou já com Abraão passando por uma dura prova, né, de ter que largar tudo que a estabilidade, tudo que ele já tinha, para sair, digamos assim, numa aventura. Não é uma aventura porque se trata de Deus, mas um tipo de aventura, né, para um lugar que ele não conhecia e não sabia o que ia acontecer. Ele apenas confiava na palavra de Deus. Abraão aceitou, obedeceu a Deus e saiu para essa terra que Deus ia mostrar. Então houve um comprometimento de Deus com Abraão, quando Deus diz assim: eu te abençoarei. Deus garantiu para Abraão que o abençoaria. Deus se comprometeu com Abraão. E Abraão se comprometeu com Deus de tal forma que largou toda a estrutura de vida que ele tinha para acreditar no projeto de Deus. Então houve um comprometimento de Deus com Abraão e de Abraão com Deus. E tudo que você for fazer na vida, se não tiver comprometimento, não vai longe, não vai prosperar. O que fez Deus? Usou uma técnica que a gente conhece, que eu já vi aí em palestras para empresários de crescimento financeiro. Uma historinha que sempre é contada sobre um sábio e um jovem aprendiz que estavam passando por algumas terras lá e se hospedaram na casa de uma família muito pobre. Mas era muito pobre mesmo a família. Mal tinha o que comer, era assim uma dificuldade muito grande. E todo o rendimento que eles tinham vinha de uma vaquinha, que eles tiravam leite, e com aquele leite eles alimentavam a família, vendiam um pouquinho para arrumar um dinheirinho, viviam daquela vaquinha. E o sábio e o aprendiz pousaram lá na casa deles, e o aprendiz só pensando o que o sábio faria para ajudar aquela família tão necessitada. No outro dia, agradeceram o pouso e seguiram a sua viagem. Mas antes disso, naquela noite, o sábio convidou o seu aprendiz e pegaram aquela vaquinha e levaram até o alto de uma montanha e jogaram num precipício a vaca. É claro que o aprendiz protestou, não queria que fizesse isso, mas o sábio o fez. Ele ficou muito revoltado, mas ele tinha que continuar com o sábio, continuou, mas nunca entendeu o que tinha acontecido. Passou-se alguns anos, eles voltaram na mesma região e foram se hospedar na mesma casa. E chegando lá encontraram o quê? Uma vida próspera, abençoada financeiramente. Havia um crescimento muito grande na vida daquela família. E eles estando lá, o homem, ao ser perguntado como é que tinha prosperado tão rápido, ele contou: pois é, nós tínhamos só uma vaquinha e vivíamos do leite dessa vaquinha. Mas alguém empurrou a nossa vaquinha no precipício e a gente ficou sem nada. E aí a gente começou a inventar outras formas de sobrevivência, buscar outras oportunidades. E as coisas andaram e hoje nós conseguimos ter essa prosperidade que vocês estão vendo. Aí o jovem aprendiz entendeu por que o sábio empurrou a vaquinha no precipício. É muito fácil para nós querermos ficar na nossa situação cômoda, não ter que abandonar essa posição de comodismo, de uma renda garantida, ainda que pouco, a gente fica ligado naquilo ali. E é necessário, às vezes, sair da nossa posição de conforto e aceitar os desafios. E foi exatamente o que fez Deus. Tirou Abraão da sua posição de conforto, para que ele saísse para um novo projeto. Abraão precisou de coragem para fazer isso, para acreditar nesse projeto de Deus, e assim ele o fez. Vejam só, lá na frente,
depois de algum tempo, chegou o momento do Abraão e o Ló dividirem as terras. Olha o comportamento do Abraão. Abraão chegou para o Ló e disse: Ló, escolhe você. Se tu quiser o lado direito, eu fico com o esquerdo. Se tu quiser o lado esquerdo, então eu vou ficar com o lado direito. Você que escolhe. O povo que estava ali estava esperando que o Abraão escolhesse a melhor terra para eles morarem, porque ali eles iam construir suas vidas. E o Abraão, em vez de escolher a melhor terra, mandou o outro escolher, sendo que o Abraão era o patriarca, era quem mandava. Aí deixou o outro escolher. E o que aconteceu? O Ló escolheu de fato a melhor terra. Porque se a terra fosse toda igual, não tem problema, mas não era. Um lado era areia, deserto e pedra. E do outro lado, os verdes campos de Sodoma e Gomorra, água cristalina, terra boa. E para lá foi o Ló. O que aconteceu? Poucos anos depois, o Ló está saindo daquela terra que ele escolheu, terra boa, só com a roupa do corpo. E o Abraão ficou no meio do deserto, das pedras e mais nada. Será que ele também ficou na mesma situação? Não. O Abraão prosperou mesmo no meio do deserto. Por que isso? Por que o Abraão não se preocupou em escolher a melhor terra? Porque ele sabia que não importava para que lado ele fosse, que terra ele escolhesse. A bênção não estava na terra, a bênção estava no comprometimento de Deus com ele quando disse que o abençoaria. Deus não disse: eu vou te abençoar se tu escolher uma terra boa. Não, disse que ia abençoar e pronto. Então não importa onde ele estivesse, Deus o abençoaria. Isso é um comprometimento, ao ponto de você deixar tudo para trás, o teu conforto, tudo que você construiu, e acreditar num novo negócio, numa promessa, e se comprometer com essa promessa e pagar qualquer preço que seja necessário, como fez o Abraão. E Deus, claro, comprometido como estava com Abraão, prosperou Abraão mesmo no deserto. E o Abraão sabia que isso ia acontecer. Então, queridos, no caso de um negócio que você vai abrir, no caso de uma empresa, é a mesma coisa. Antes mesmo de você abrir, você já sabe que você vai estar comprometido com aquilo ali. Sua rotina vai mudar, os seus momentos de lazer vão mudar, porque você vai precisar trabalhar muito no início até dar andamento na sua empresa. Então você vai ter que se comprometer, vai ter que chamar a família, fazer uma reunião e mostrar que você está comprometido com esse novo projeto, botando toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu foco para que aquilo venha acontecer. E é certo que você vai fazer todos os planos, planejamento, e não vai identificar algumas coisas que vão acontecer durante a caminhada. Barreiras, dificuldades, coisas que você não percebeu quando idealizou o projeto, vão aparecer no caminho. Por isso é necessário estar comprometido em dar conta daquele projeto, em levar até o final, em executá-lo, porque quando vier os desafios, você vai ter que superar o desafio e continuar firme. Ainda que tenha que descer, ainda que tenha que parar, recomeça e não desiste nunca, porque você, antes de entrar nesse negócio, se comprometeu que daria certo, que você iria até o final. Isso é comprometimento.